Fala galera, sejam bem-vindos ao RT Jus, tudo certo com vocês? Galera, seguinte, hoje nós vamos pro terceiro episódio da Lei 6.766, que traz sobre parcelamento do solo urbano, que está atualizado com a Lei número 14.620, e hoje nós vamos dos artigos 18 até o artigo 24. Galera, mas antes de começarmos, vamos para a nossa liturgia, para a nossa formalidade de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar 5 estrelas para a gente no Spotify e também acessar a descrição do vídeo com os links das playlists no YouTube, Spotify e também acessar o link do nosso grupo no WhatsApp. Vamos lá? Capítulo 6 do Registro do Loteamento e Desmembramento. Artigo 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos parágrafos 4º e 5º. Inciso 2. Histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhados dos respectivos comprovantes. Inciso 3. Certidões negativas. Alínea A. De tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel. Alínea B. De ações reais referentes ao imóvel pelo período de 10 anos. Alínea C. De ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a administração pública. Inciso 4. Certidões. Alínea A. Dos cartórios de protestos de títulos em nome do loteador pelo período de 5 anos. Alínea B. De ações cíveis relativas ao loteador pelo período de 10 anos. Alínea C. Da situação jurídica atualizada do imóvel. Alínea D. De ações penais contra o loteador pelo período de 10 anos. Inciso 5. Cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação, pelo município ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma com a duração máxima de 4 anos, prorrogáveis por mais 4 anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras. Inciso 6. Exemplar do contrato padrão de promessa de venda ou de cessão ou de promessa de cessão, no qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no artigo 26 desta lei. Inciso 7. Declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do loteamento. Parágrafo 1º. Os períodos referidos nos incisos 3, a linha B e inciso 4, alíneas A e D, tomarão por base a data do pedido de registro do loteamento, devendo todas elas serem extraídas em nome daqueles que, nos mencionados períodos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel. Parágrafo 2º. A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto os referentes a crime contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do loteamento se o requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o oficial do registro de imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente. Parágrafo 3º. A declaração a que se refere ao inciso 7 deste artigo não dispensará o consentimento do declarante para os atos de alienação ou promessa de alienação de lotes ou de direitos a eles relativos, que venham a ser praticados pelo seu cônjuge. Parágrafo 4º. O título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial em curso e emissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação. Parágrafo 5º. No caso de que trata o parágrafo 4º, o pedido de registro do parcelamento, além dos documentos mencionados nos incisos 5 e 6 deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a emissão provisória na posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de sua publicação na imprensa oficial
e, quando formulado por entidades delegadas, da lei de criação e de seus atos constitutivos. Parágrafo 6º. Na hipótese de o loteador ser companhia aberta, as certidões referidas na linha C do inciso 3 e nas alíneas A, B e D do inciso 4 do caput deste artigo poderão ser substituídas por exibição das informações trimestrais e demonstrações financeiras anuais constantes do sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 7º. Quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do litígio, a certidão esclarecedora de ação civil ou penal poderá ser substituída por impressão do andamento do processo digital. Artigo 18-A. A critério do loteador, o loteamento poderá ser submetido ao regime da afetação, pelo qual o terreno e a infraestrutura, bem como os demais bens e direitos a eles vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do loteador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução do loteamento correspondente e à entrega dos lotes urbanizados aos respectivos adquirentes. Parágrafo 1º. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do loteador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos, e só responde por dívidas e obrigações vinculadas ao loteamento respectivo e à entrega dos lotes urbanizados aos respectivos adquirentes. Parágrafo 2º. O loteador responde pelos prejuízos que causaram ao patrimônio de afetação. Parágrafo 3º. Os bens e direitos integrantes do loteamento somente poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à implantação da infraestrutura correspondente e à entrega dos lotes urbanizados aos respectivos adquirentes. Parágrafo 4º. No caso de cessão, plena ou fiduciária, os de direitos creditórios oriundos da comercialização dos lotes componentes do loteamento, o produto da cessão também passará a integrar o patrimônio de afetação. Parágrafo 5º. Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão administrados pelo loteador. Parágrafo 6º. Nos loteamentos objeto de financiamento, a comercialização dos lotes deverá contar com a anuência ou a ciência da instituição financeira, conforme vier a ser estabelecido no contrato de financiamento. Parágrafo 7º. A contratação de financiamento e a constituição de garantias, inclusive mediante transmissão para o credor da propriedade fiduciária sobre os lotes integrantes do loteamento, bem como a cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios decorrentes da comercialização desses lotes, não implicam a transferência para o credor de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do cedente loteador, permanecendo este único responsável pelas obrigações e pelos deveres que lhes são imputáveis. Artigo 18b. Considera-se constituído o patrimônio de afetação mediante a averbação, a qualquer tempo, no registro de imóveis, de termo firmado pelo loteador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição de lotes objetos de loteamento. Parágrafo único. A averbação não será obstada pela existência de ônus reais que tenham sido constituídos sobre o imóvel objeto do loteamento para garantia de pagamento do preço de sua aquisição ou do cumprimento de obrigação de implantar o empreendimento. Artigo 18c. A Comissão de Representantes, a Prefeitura e a instituição financiadora da infraestrutura poderão nomear, às suas expensas, pessoa física ou jurídica para fiscalizar e acompanhar o patrimônio de afetação. Parágrafo 1º. A nomeação a que se refere o caput não transfere para o nomeante qualquer responsabilidade pela qualidade da implementação da infraestrutura, pelo prazo do termo de verificação de sua realização ou por qualquer outra obrigação decorrente da responsabilidade do loteador, seja legal ou oriundo de contratos de alienação dos lotes, de obra e de outros contratos eventualmente vinculados ao loteamento. Parágrafo 2º. A pessoa que, em decorrência do exercício da fiscalização de que trata o caput deste artigo, obtiver acesso às informações comerciais, tributárias ou de qualquer outra natureza referentes ao patrimônio afetado, responderá pela falta de zelo, de dedicação ou de sigilo das informações. Parágrafo 3º. A pessoa nomeada pela instituição financiadora deverá fornecer cópia de seu relatório ou parecer da comissão de representantes, a requerimento desta, não constituindo este fornecimento quebra de sigilo a que se refere o parágrafo 2º deste artigo. Artigo 18d. Incumbe ao loteador. Inciso 1.
promover todos os atos necessários à boa administração e à preservação do patrimônio de afetação, inclusive mediante a adoção de medidas judiciais. Inciso 2. Manter apartados os bens e direitos objetos de cada loteamento. Inciso 3. Diligenciar a captação dos recursos necessários ao loteamento, cuidando de preservar os recursos necessários à conclusão da infraestrutura. Inciso 4. Entregar à comissão de representantes, no mínimo a cada 3 meses, demonstrativo do estado da obra e de sua correspondência com o prazo pactuado ou com os recursos financeiros que integrem o patrimônio de afetação recebidos no período, firmado por profissionais habilitados, ressalvadas eventuais modificações sugeridas pelo loteador e aprovadas pela comissão de representantes. Inciso 5. Manter e movimentar os recursos financeiros do patrimônio de afetação em pelo menos uma conta de depósito aberta especificamente para tal fim. Inciso 6. Entregar à comissão de representantes balancetes coincidentes com o trimestre civil relativos a cada patrimônio de afetação. Inciso 7. Assegurar à pessoa nomeada nos termos do artigo 18c o livre acesso à obra, bem como aos livros, aos contratos, a movimentação da conta de depósito exclusiva referida no inciso 5 do artigo e a quaisquer outros documentos relativos ao patrimônio de afetação. Inciso 8. Manter a escrituração contábil completa, ainda que esteja desobrigado pela legislação tributária. Artigo 18e. O patrimônio de afetação extinguir-se-á pela averbação do termo de verificação emitido pelo órgão público competente, pelo registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes e, quando for o caso, pela extinção das obrigações do loteador perante eventual instituição financeira da obra. Instituição financiadora da obra. Artigo 18f. Os efeitos de decretação da falência ou da insolvência civil do loteador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal ou terreno, a obra até então realizada e os demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto do loteamento. Artigo 19. O oficial do registro de imóveis, após examinar a documentação e, se encontrá-la em ordem, deverá encaminhar a comunicação à prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 dias consecutivos, o qual poderá ser impugnado no prazo de 15 dias corridos, contada a data da última publicação. Parágrafo 1º. Fim do prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de terceiros, o oficial do registro de imóveis intimará o requerente, a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento do processo. Com tais manifestações, o processo será enviado ao juiz competente para decisão. Parágrafo 2º. Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 dias, o juiz decidirá de plano após a instrução sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação. Parágrafo 3º. Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver ou, não havendo, em jornal da região. Parágrafo 4º. O oficial do registro de imóveis que efetuar o registro em desacordo com as exigências desta lei ficará sujeito a multa equivalente a 10 vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis. Parágrafo 5º. Registrado o loteamento, o oficial de registro comunicará, por certidão, o seu registro à Prefeitura. Artigo 20. O registro do loteamento será feito por extrato no livro próprio. Parágrafo único. No registro de imóveis far-se-á o registro do loteamento, com a indicação para cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e áreas destinadas a espaços livres ou equipamentos urbanos. Artigo 21. Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será requerido primeiramente perante aquela em que estiver localizada a maior parte da área loteada. Procedido o registro nessa circunscrição, o interessado requererá, sucessivamente, o registro do loteamento em cada uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado no anterior, até que o loteamento seja registrado em todas.
Denegado o registro em qualquer das circunscrições, essa decisão será comunicada pelo oficial do registro de imóveis às demais para efeito de cancelamento dos registros feitos, salvo se ocorrer a hipótese prevista no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 1º. Nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição. Parágrafo 2º. É defesa ao interessado processar simultaneamente perante diferentes circunscrições pedidos de registro do mesmo loteamento, sendo nulos os atos praticados com a infração a esta norma. Parágrafo 3º. Enquanto não procedidos todos os registros de que trata este artigo, considerar-se-á o loteamento como não registrado para os efeitos desta lei. Parágrafo 3º. O indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não determinará o cancelamento do registro procedido em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender à área situada sob a competência desta, e desde que o interessado requeira a manutenção do registro obtido, submetido o remanescente do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso. Artigo 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município, as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. Parágrafo 1º. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o município poderá requerer, por meio de apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar seu domínio. Parágrafo 2º. A partir da data de registro do loteamento, o município providenciará a atualização do cadastro imobiliário da gleba que serviu de base para a aprovação do loteamento e das áreas que passaram a integrar o seu domínio. Parágrafo 3º. Somente a partir da emissão do termo de verificação e execução de obras, o município promoverá a individualização dos lotes no cadastro imobiliário municipal, em nome do adquirente ou compromissário comprador, no caso de lotes comercializados, em nome do proprietário da gleba, no caso dos lotes não comercializados. Artigo 23. O registro do loteamento só poderá ser cancelado. Inciso 1, por decisão judicial. Inciso 2, a requerimento do loteador, com a anuência da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando for o caso, enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato. Inciso 3, a requerimento conjunto do loteador de todos os adquirentes de lotes, com a anuência da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando for o caso, e do Estado. Parágrafo 1º. A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao cancelamento se disto resultar inconveniente comprovado para o desenvolvimento urbano ou se já tiver realizado qualquer melhoramento na área loteada ou adjacências. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o oficial do registro de imóveis fará publicar, em resumo, edital do pedido de cancelamento, podendo ele ser impugnado no prazo de 30 dias contados da data da última publicação. Findo esse prazo, com ou sem impugnação, o processo será remetido ao juiz competente para homologação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 3º. A homologação de que trata o parágrafo anterior será precedida de vistoria judicial destinada a comprovar a inexistência de adquirentes instalados na área loteada. Artigo 24. O processo de loteamento e os contratos de depositados em cartório poderão ser examinados por qualquer pessoa, a qualquer tempo, independentemente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a título de busca. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. E se você chegou até aqui, é porque você curtiu esse episódio. Então, deixa o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, deixa as 5 estrelas pra gente aí no Spotify. E é isso aí, galera. Hoje nós fomos do artigo 18 ao artigo 24. E esse episódio está atualizado com a Lei 14.620. Olhem seus vademecums. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau.